Bom dia, eu sou o Leonardo, quero fazer mais uma reflexão com você hoje. Eu estou aqui no sul de Minas, numa fazenda de café, em um dia, ainda que seja um dia normal de semana, com uma certa ociosidade, pelo menos para mim, vendo montanhas, experimentando alguns cafés e pensando no que é o vazio, na ociosidade que é tão criticada por tanta gente. Até baseado nisso, eu quero fazer uma reflexão que a Rebecca Clay escreveu na página da Filosofia Inversa no Facebook, conversando comigo e perguntando se eu podia fazer um dia também um texto sobre a demasia em nossas vidas. Ela dizia do excesso que a gente vive diariamente. Então acho que é bem pertinente a gente conversar hoje um pouco sobre isso, sobre o que a gente pensa entre estar cheio ou o que é vazio. Quando é que você pode suportar entre esses excessos que vão te atacando todos os dias? Qual é o seu limite? A gente vive uma vida normalmente cheia de excessos, muito é demasiado em nossas vidas. A gente recebe de várias formas muitas coisas. Diariamente, entre as comunicações que a gente vai trocando, as informações que a gente recebe, ou as leituras que a gente vai realizando, a gente vai absorvendo opiniões, pensamentos, tendências, situações. E como é que dá para lidar com isso? É desnecessário dizer, isso todo mundo sabe, que nem tudo que a gente que recebe, o que chega até a gente, pode ser aproveitado, ainda que permaneça de alguma forma, em algum momento está ali. Mas tem muito para ser descartado nisso. O mais interessante é notar como a promoção dessa informação se confunde também com conhecimento. Alguns dizem que precisam se informar em uma quantidade absurda de caracteres, de opiniões, de pensamentos, e acreditam que assim tem a possibilidade de entender e conhecer um pouco mais sobre tudo, sobre a vida. Só que essa relação não é direta e nem proporcional. É o mesmo que dizer que já que a gente precisa de comida, a gente deve comer em quantidade ilimitada, cada vez mais, sem nenhuma seleção, devorando tudo que se vê pela frente. Você vê que nesse conceito não se aplica e na informação também. Por que será que a gente busca e aceita essa invasão de tanta informação? Por que a gente acaba se habituando com essa opressão de imposições e pseudo-verdades como algo que vai se recebendo rotineiramente e vão aceitando sem nenhum problema, como se tudo pudesse ser produtivo, como se tudo valesse para alguma coisa? A gente foi condicionado a pensar que temos um certo vazio interior que não pode estar vazio, a gente precisa preencher. Você já ouviu falar naquele ditado, mente vazia, oficina do diabo? É um medo de muita gente, você não pode ficar parado, você não pode parar de pensar, você tem que produzir. Uma mente que não está fazendo alguma coisa, um corpo que está sedentário ou ocioso, ainda que por um dia, ainda que por um momento, pode ser um grande problema para muitos. Ou talvez você tenha recebido, ou talvez até mesmo feito alguma crítica em relação a uma pessoa que você acha que é vazia. A gente até define isso como um termo pejorativo, né? Se esse é um problema, indiretamente a gente está promovendo para a virtude o excesso de informação, o excesso de recepção. Será que é dessa forma tão maniqueísta? Esse tema também passa não só pela recepção de informações, mas também pela experimentação. Quanto mais você puder experimentar, sem dúvida que você vai ter mais possibilidade de conhecer. Mas ainda assim não estou relacionando esse conhecer a situações boas que vão te beneficiar de alguma forma. Claro que pode ser, em alguns casos, mas não necessariamente. Experimentar a vida se relaciona também a absorver, silenciosamente, de forma quieta, como você está acostumado a ouvir aqui na rádio, com o Flávio falando sobre o aquietar-se. Esse silêncio que a vida permite se apresentar e a gente pode, a partir disso, entender, permitindo com o devido espaço receber sem preconceito e com os devidos vazios que permitem que a vida vá se preenchendo na gente. Tem também a matéria relacionada a trabalho, né? Existem os que dizem que não conseguem um minuto sem trabalhar, que precisam produzir enlouquecidamente e vão se orgulhando até de se intitular de viciados em trabalho, que não param, e pensam que assim podem construir ilimitadamente mais e mais,
sem descanso nenhum, mas o que estão querendo provar? Ou o que estão querendo alcançar? Porque o alcançar também se relaciona ao provar. Pessoas que deixam de observar e buscam apenas esse crescer desenfreadamente, pensam em construir e enriquecer, preocupando-se só com isso, apenas com esse sucesso, será que um bom caminho? Será que estão partindo para trilhar e alcançar isso que chamam de sucesso? O que será que falta para entender que os equilíbrios são necessários e existem limites físicos, intelectuais, mentais? Será a vida esse eterno ciclo de realizações para deixar ao outro, ao que vem depois, o que nem você mesmo vai experimentar? Será que esse tal de legado que muitos falam, que você vai promover e deixar para alguém, vale mais do que a vida que você deixou de usufruir? Essa sede exasperada de muitas vezes, de muitas possibilidades, muitas vezes também pode expor o medo do término ou o medo da morte, que é a inaceitação de terminar antes de ter experimentado. Mas do que vale a gente experimentar se a gente não consegue usufruir? Encher-se em tudo, em todas as possibilidades, em todos os caminhos, acreditando que a gente não deve deixar nada vazio, é desconhecer o que a existência tem e oferece para a gente. Observa que você só pode se encher, ou só pode encher, o que ainda tem parte vazia, porque senão transborda no mau sentido. Cultivar espaço vazio é permitir também que eles vão se preenchendo com doses gradativas de possibilidades, de entendimentos, de experiências, de vivência. Esse estar vazio, que é o contrário do excesso, vai permitindo estar mais próximo de uma realidade de vida mais atenta ao presente, o que é experimentar esse agora, usufruindo aí sim das experimentações e dos conhecimentos, das situações que a vida vai apresentando para a gente. Os que afirmam que o vazio deve ser evitado ou fazem por medo de encarar-se, de conhecer-se e não entender e não se relacionar com essas possibilidades, não querer deixar aberto espaços e lacunas para que não entrem coisas que fujam do controle, ou tentam de alguma forma te possuir com essa afirmação, com pensamentos cheios de medos, cheios de imposições, para que não exista liberdade, porque vazio também se relaciona a isso, causando esse aprisionamento. E esse excesso aprisiona, enquanto o espaço liberta. O cheio vai construindo, mas o vazio também desconstrói. Tudo que você construiu como conceito, como opiniões e como ideais, e foi preenchendo a sua vida com tanta certeza, às vezes é permitido desconstruir, e é só o vazio que permite isso. Então está apenas nos espaços o alicerce para que as gradativas construções que se relacionam às experimentações aconteçam de forma plena. Aceite receber, mas também permita-se esvaziar-se. Esse equilíbrio pode ser um diferencial enorme para que você possa enxergar e usufruir a vida com uma nova realidade. Amanhã a gente conversa mais sobre um novo tema. Você pode comentar, você pode discutir, você pode refletir, você pode deixar um espaço vazio e só ler, mas na página do Facebook, lá na Filosofia Inversa ou no canal do YouTube, onde a gente vai colocar gradativamente mais vídeos, tá ali algumas possibilidades que a gente pode interagir e se complementar em reflexões, em questionamentos, em ideias. Amanhã a gente conversa um pouco mais. Até amanhã. Valeu, Flávio.